Boa noite a todos. Estamos aqui em audiência pública para apresentar a Lei Orçamentária Anual de 2026. Mais uma oportunidade de estarmos discutindo, para encaminhar, então, para a Câmara, que aí fará toda a revisão necessária, com mais pessoas participando, Os vereadores também, com as propostas de emenda que serão analisadas. Então, nós vamos estar aqui fazendo essa apresentação e depois estaremos aqui disponível, para as perguntas que se fizerem necessário. Agradecer aqui a presença de todos, agradecer a presença da vereadora, é muito importante isso. Eu sei que vocês vão estar depois, fazendo essa discussão com mais tempo, mas já é uma forma de se inteirar melhor e de estar participando com isso. Boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade na apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2026. Ela é o planejamento de curto prazo, onde estima a receita e fixa a despesa para a Prefeitura, a Câmara e o SAENJA. Ela está compatível com o PPA de 2026 a 2029 e com a LDO de 2026. A receita estimada para 2026 é R$ 796.098.025. Como que a gente fez a estimativa da receita? A gente analisou o comportamento do crescimento da arrecadação nos últimos anos e o comportamento também da receita no primeiro semestre de 2025 para as principais receitas arrecadadas, que é o FPN, o Fundeb, o IPTU. E as demais receitas, a gente fez a projeção da inflação de 5%, e os recursos de obras, a gente utilizou as informações da Secretaria de Habitação e também pelo Departamento de Convênios aqui da Prefeitura. Aqui nós temos a evolução da receita de 2022 até 2025. Em 2022 foi arrecadado R$ 579.619.986,53. Em 2023, R$ 598.655.094,08. Em 2024, foi arrecadado R$ 694.118.232,56. Em 2025, R$ 765.075.817. E a projeção para 2026, então, R$ 796.098.025. Aqui nós temos a evolução da receita por origem. Eu vou falar os valores aproximados, tá? Em 2022, foi arrecadado imposto, taxa e contribuições de melhorias, o valor é aproximadamente de 148 milhões. As contribuições, aproximadamente 7 milhões, a receita patrimonial, 15 milhões, receita de serviços, 298 mil, as transferências correntes, 446 milhões, outras receitas correntes, 4 milhões, e transferências de capitais, aproximadamente 3 milhões, tendo um total, então, de R$ 575.619.986. Em 2023, foi arrecadado em impostos, taxas e contribuições de melhoria aproximadamente 160 milhões, as contribuições também 7 milhões, a receita patrimonial foi 19 milhões, as transferências correntes 440 milhões, outras receitas correntes 10 milhões, operações de crédito 4 milhões, alienação de bens, que são as vendas, 470 mil, transferências de capital, 7 milhões, dando um total de 598.655.094. Para 2024, em impostos, taxas e contribuições de melhoria, foi arrecadado 185 milhões, contribuições 7 milhões e 500 mil, receita patrimonial 22 milhões, a receitas de serviços 339 milhões,
Transferências correntes, 504 milhões. Outras receitas correntes, 16 milhões. Operações de crédito, 5 milhões e 700. As transferências de capital, 6 milhões. E outras receitas de capital, R$ 141, dando um total de R$ 694.118.232. Para 2025, em impostos, taxas e contribuições de melhorias, 223 milhões, contribuições, 8 milhões, receita patrimonial, 17 milhões, receitas de serviços, 1.700.000, transferências correntes, 546 milhões, outras receitas correntes, 6.349.000, transferências de capital, 21.900.000, dando um total de 765.075.817. Então, para 2026, impostos, taxas e contribuições de melhorias, nós prevemos a arrecadação de R$ 217.423.897. Nas contribuições, R$ 8.180.867. Nas receitas patrimoniais, R$ 26.855.446. Nas receitas de serviços, 500 mil. Outras receitas correntes, R$ 597.519.799. Operações de créditos, R$ 3.931.081. As transferências de capitais, R$ 6.376.019, dando um total de arrecadação de R$ 796.098.025. Aqui nós temos a evolução da receita por fonte, de 2022 para 2023. Em 2022 também vou falar os valores aproximados. Do Tesouro foi aproximadamente, Tesouro que é as receitas próprias do município, né? Foi 374 milhões aproximadamente. Transferências e convênios estaduais, 110 milhões e 600. Recursos próprios de fundos especiais, 314 milhões. Recursos da administração indireta do SAENJA, 1 milhão e 500. Transferências e convênios federais, 87 milhões. Outras fontes de recursos são 2 milhões e 74 mil. Operações de crédito, R$ 461, totalizando R$ 575.619.986. Para 2023, a arrecadação de fonte 1, que é o Tesouro, 406 milhões. Transferências e convênios estaduais, 900 milhões. Recursos de fundos especiais, 65 milhões. Recursos próprios da agência reguladora, 1.845.000. Transferências e convênios federais, 94.136.000. Outras fontes de recursos, 1.020.112. Operações de crédito, 4.261.294, totalizando R$ 598.655.094. Para 2024, a arrecadação de fonte 1, recursos próprios, R$ 452.853.041. Transferências e convênios estaduais, R$ 132 milhões. Recursos próprios de fundos especiais, R$ 706. Recursos próprios da administração indireta SAENJA, R$ 2 milhões. Transferências e convênios federais, R$ 99 milhões e 600. Outras fontes de recursos, R$ 1.121.000. Operações de crédito, R$ 5.772.000, dando um total de R$ 694.118.232,56. Para 2025, fonte 1, Tesouro, recursos próprios, R$ 504.700.000. Transferências e convênios estaduais, R$ 151.177.000. Recursos próprios de fundos não tivemos. Recursos, administração indireta do SAENJA, R$ 1.800.000.
Transferências e convênios federais, 105 milhões. Outras fontes de recursos, 1.965.000. Operações de crédito também não tivemos, dando um total de 765.075.817 reais. E para 2026, especificando por fonte, do Tesouro Recursos Próprios, 532.235.571. Transferências e convênios estaduais, 155 milhões, 11.646 reais. Recursos próprios de fundos especiais não temos. Recursos do SAENJA, 1.980.745. Transferências e convênios federais, 104.805.941 reais. Outras fontes de recursos, 2.064.122 reais, totalizando 796.098.025 reais. Só para poder fazer uma pausa, né, a gente entendendo, fazer uma explicação sobre a receita. Então, a receita, o que foi realizado em 2022, 2023, 2024 e a previsão que vem se concretizando até 2025. Então, nós já temos aqui, né, o realizado e finalizado até agosto. Então, o que foi feito agora para 2026 para trazer a LOA para a Câmara aqui e está fazendo essa audiência? Foi colocado 5%, como foi dito, né, de previsão de receita. Mas também tem alguns pontos, como a gente pode ver aí, outras fontes de recursos. Para 2026, ela está com valor menor, porque tem a parcela do QESE, ela diminuiu, então a gente já está fazendo essa previsão também. Não em todos, né, que a maioria está subindo, mas nós temos aí também transferências e convênios federais. Pode ver que diminui 1 milhão. Então, essa é a composição da receita, que foi feita até 24, o que está sendo realizado até 25 e a nossa previsão aí para 2026. Agora ela vai continuar e vai estar falando das despesas. Então, continuando, a despesa que nós estamos prevendo, como que ela foi calculada? Primeiro, nós seguimos uma ordem de prioridade, que são as despesas correntes, que são as despesas de manutenção da prefeitura, as despesas fixas, os custeios. Seguimos pelas folhas de pagamento, encargos, auxílio alimentação, a dívida pública, pagamento de precatórios e RPV, as emendas impositivas de vereadores, que representa 1,2% da receita corrente líquida, e as despesas de manutenção, que é pagamento de terceiros, força, energia, combustível, o que mantém a prefeitura, contratos em execução também. E depois seguimos, então, após estimada a despesa para as despesas correntes, nós seguimos, então, para as despesas de capital, que são as obras e equipamentos de recursos próprios, né, que é o fonte 1, e também seguimos para obras e equipamentos de convênio. E essa é a parte de investimento. Depois aqui temos a evolução da despesa por entidade de 2022 a 2026, que nós trouxemos aqui, então, o crescimento. A despesa empenhada para 2022 na Câmara, ela foi aproximadamente 7 milhões, no SAENJA, agência reguladora, 716 mil, e na Prefeitura, 476.625 mil, totalizando para 2022 a despesa de 482.221.120 reais. A despesa empenhada em 2023 na Câmara foi 8.738.736 reais. No SAENJA da agência reguladora, 832.685. Na Prefeitura, 627 milhões, totalizando 637.236.674 reais. Para 2024, a despesa empenhada em 2024 foi na Câmara 800 milhões, na agência reguladora 843 mil, na Prefeitura 628.500.000, totalizando 638.224.927. A despesa estimada para 2025, considerando que ela ainda está em execução, ela foi para a Câmara estimada em 11.203.000,
No SAENJA, na agência reguladora, 1.838.000. Na Prefeitura, 752 milhões e 34 mil, totalizando para 2025, 765.075.817 reais. E em 2026, nós estimamos a despesa na Câmara de 20.367.540. No SAENJA, 1.980.000. Na Prefeitura, 773.749.740, totalizando 796.098.025 reais. Antes de detalhar a despesa, né, nós podemos perceber aqui, em 2022, o que foi arrecadado e também o que foi gasto. Então aí a gente já começa a enxergar o superávit, o que não aconteceu em 2023. Então em 2023 foi arrecadado um valor e foi gasto um valor maior. E esse valor maior, quando a gente tem, né, um déficit orçamentário, ele é suprido pelo superávit financeiro. Então isso o tribunal acata, desde que tenha superávit financeiro, a gente pode ter um déficit orçamentário. E depois, né, o que chama a atenção aí é o valor que está sendo estimado para a Câmara para 2026, que já está prevista a construção, que foi solicitado pela Câmara, né, pelo presidente, que encaminhou o orçamento, e já está prevista aqui a construção do novo prédio. Então aí de 11 milhões passa para 20 milhões, fora a correção, mas também a estimativa de gasto para a construção do novo prédio. Pois não. Boa noite a todos. Me chama a atenção, Paulinho, queria que você pudesse me explicar, secretário, porque justamente essa questão da diferença da arrecadação e da receita. Num ano, né, em 2022, sobra 86 milhões aproximadamente. Em 23, falta 135, que é o que o senhor falou agora. Aí, em 24, vai sobrar 57 novamente. Como é estimada, 25 e 26 está dando empate, porque eu acho que na estimativa tem que colocar, porque não dá para fazer o cálculo em valores absolutos, obviamente. Mas essa sobra, num cálculo a grosso modo, não chega a 150 milhões entre um ano e outro de sobra, e tem 135 de falta. Nós temos ouvido que nós temos mais de 200 milhões em caixa. Cadê? O total, quando a gente fala, né, em 250 milhões, tem que entender as fontes. Então nós temos fonte 1, que às vezes o que ouve falar, né, qual é o recurso de fonte 1. Isso o prefeito, lógico, tem a prerrogativa de estar gastando da forma que bem entender. Mas nós temos também as verbas vinculadas, que são as verbas da educação, a verba da saúde, as verbas do social e as demais verbas, né? Então, virou o ano aí, de fato, com um superávit, né? Fonte 1, com 150 milhões, que é isso que está contando aqui. Mas as verbas vinculadas, elas têm um destino certo e nem sempre são contabilizadas aí. O que nós fizemos quando nós estivemos aqui? Eu falei com a Natália, e aqui eu aproveito, né, para cumprimentar as duas. Ela começou esse ano, a primeira apresentação dela, e veio também a somar na secretaria, mas Jaú, né, conta com o trabalho, principalmente aí da Natália, perfeito. Tanto é que o ano passado, na projeção, né, do orçamento, ele deu uma diferença de 1,56, coisa que eu fiquei 8 anos na prefeitura, eu nunca vi, nunca consegui fazer. Mas o grande detalhe, né, que a gente tem dentro do executivo é trabalhar com o superávit, seja ele, né, melhor financeiro e orçamentário. Mas se não tiver orçamentário, olhar para trás. Então, quando eu pedi, eu tinha uma posição dessa que eu acompanhava, eu pedi para a Natália, mas ela fez uma 30 vezes melhor e bem mais detalhada. Aonde, né? Aí então chegou no valor que você fala aí de 250 milhões com as verbas vinculadas. E essas verbas, elas têm que ser, entender o gasto dela e está gastando, né? Porque se você gasta, eu peço para pagar e vai lá e empenha fonte 1, quer dizer, vai sobrando esse dinheiro em verba vinculada. E amanhã, às vezes, dificulta
o gasto disso. Mas começou a ser feito esse acompanhamento através da planilha aí, que a Natália detalhou, foi passada para o prefeito, e hoje, então, a gente acompanha mais de perto, né? Tem um resultado maior em fonte 1 e está sendo gasto aquilo que tinha de verba vinculada. Não, veja... Além do mais, a gente tem que considerar o seguinte, muito se fala em dinheiro em caixa, porque a gente tem que diferenciar... Prefeito, né? A gente tem que diferenciar superávit financeiro de saldo em caixa. Por quê? O saldo em caixa ele é um acumulado de anos anteriores e do resultado do exercício. Mas quando que a gente vê certinho quanto a gente tem de sobra? Em 31/12 dos respectivos anos. Por quê? Porque no primeiro semestre do ano, a gente tem um boom de arrecadação. Porque tem IPTU, tem IPVA, então tem muitas, tipo assim, até, vamos pensar assim, até junho entra a cota única, aí a receita fica lá em cima. Depois cai. E depois, a despesa permanece, porque a gente tem as despesas fixas, certo? Aí no segundo semestre, a receita cai, mas a despesa permanece. Então, assim, quando a gente pega a receita do primeiro semestre e a despesa, você olha lá, você acha que você tem um montão sobrando. Então, só que a despesa, ela continua no segundo semestre e, na verdade, lá em dezembro, a gente tem um dobro de despesa por causa do 13º. Perfeito, então, perfeito. assim, quando que a gente apura o superávit de maneira segura? Em 31 de dezembro, porque eu vou ter toda a receita e toda a despesa, porque a receita não é igual ao salário da gente, que a gente tem fixo todo mês. A receita do município, ela tem variantes e tem coisas que a gente não controla. Tipo assim, por exemplo, os repasses de FPM, ICMS, a gente trabalha com estimativas, mas às vezes ele pode vir a menor ou a maior, e aí é interessante a gente sempre estar acompanhando isso. Estamos com uma situação confortável? Estamos. Mas, assim, para a gente falar em sobra, é 31 de dezembro. Assim como nós tivemos no ano passado. Por isso que eu estou só falando de 22 a 24, não estou usando 25. Isso. Porque aí é estimativa. É que nesta projeção de 22 a 24 e nesta tabela de descrição de receita, eu acho que só tem fonte 1. Não, tem tudo. Nessa descrição também tem as verbas vinculadas? Tem tudo. Nesta descrição que vai dar esses valores de fonte de receita. Sim. Bom, então, de qualquer maneira, nesses 3 primeiros anos, a gente tem uma sobra de 15 milhões. E aí nós estamos falando de valores absolutos e 31 de dezembro. Mas e o 15... que virou de 21 para 22? Não, então... aqui é só o que arrecadou no ano. Tipo, 22 arrecadou tanto. E o que gastou. Entendeu? Mas aí você então vem acumulando. Veio do outro, talvez vem acumulando. Vindo, talvez os 200 milhões que o prefeito fala tenha vindo da gestão passada? Não. Ué? Da gestão passada, se não me engano, fechou com um superávit de 30 e poucos milhões. Mas aqui, quando a gente faz a conta, dá 15 milhões. Nos 3 anos, estou falando fechado. Porque a gente arrecada 143 milhões a mais e falta 135 milhões. E o de 21 para 22? Então, tem caixa, entendeu? Então, esse de caixa deve ter 190 milhões para somar mais 15 do prefeito de agora. Porque quem fala de 200 milhões não sou eu, é o prefeito. Não, é porque mistura-se superávit com a arrecadação do ano, entendeu? A minha única questão era essa. Eu queria entender isso, porque as outras questões, com a graça de Deus, Taninha, porque aqui... Natália já me explicou tudo. Quando eu queria saber de taxa, de contribuição, eu fui lá, ela me deu uma aula, eu não sabia absolutamente interpretar esses gráficos. Quando ele veio, ela me deu uma aula, até porque eu estava fazendo planilhas de impacto orçamentário. O que eu não consigo entender é onde está essa sobra. E eu acho que não sou só eu, porque tem vereadores que estão querendo saber dessa sobra. Aqui é só o arrecadado do ano e o empenhado no ano. Não traz o que vem acumulando, entendeu? Tudo bem, mas hoje, por exemplo, se nós olharmos para 24, nós temos uma sobra de 24
que não tem a ver com o arrecadado. É. Tá, e aí nós estamos com essa sobra aqui de 50 milhões em 2024, que tem a fonte 1 e as fontes vinculadas. É. Mesmo assim, a gente não chega em 200 milhões de caixa de sobra. Para entender corretamente, teria que pegar o fechamento de 24 inteiro e somar o superávit que entrou. Porque quando você entra no exercício, né, esse superávit você não traz. Certo? Você vai trabalhar com É a orçamento. mesma coisa. 26. O que a gente tiver em 31/12 de sobra, ele não está aqui. Sim. Ele vai além de 700, entendeu? Mas no débito também, né? No débito também. Só que hoje, por exemplo, talvez vocês estejam pensando... não sei, não lembro a última vez que eu olhei o saldo, mas hoje a gente está com a fase gorda, primeiro semestre. Sim, que até entendeu? junho tem uma entrada boa. Entendeu? Então tem isso também. Além do superávit, eu estou com... Teoricamente, eu tenho ainda meses aí de despesa com arrecadação contínua, entendeu? E aí entra a questão da estimativa. Isso, exatamente. Que é só essa questão, né? Ela entra quase num folclore do imaginário da população. É difícil entender mesmo. É que, na realidade, pelos números não existe, né? Então, é só por isso. Eu queria parabenizar, Toninho, como você tem conduzido a secretaria, e tem uma nova, mas tem uma antiga, e dizer, assim, numa audiência pública, que é uma secretaria que nós não esperamos, enquanto vereadores, por nenhum momento. Nós fomos atendidos, seja oposição, seja situação, seja o que quer que seja, com um sorriso no rosto e com uma competência ímpar. Então, a única coisa é que a orquídea que tem lá na porta não é de verdade. É verdade. Mas é artificial. É tudo de verdade. Parabéns, porque você impôs o seu ritmo sem perder a qualidade de trabalho deles. Eu vou pedir licença para vocês, essa era a minha dúvida. Eu tenho uma palestra em Mineiros do Tietê. Mas nós que agradecemos, né, a oportunidade, né, e ficamos você à estando disposição aqui presente, sempre. Fica até melhor, né, para esclarecer as dúvidas e também, né, o reconhecimento aí do trabalho que eu dedico a elas aí que estão com a mão na massa. Aí. Obrigada. Viu? Valeu. Bom, então, continuando, aqui o que representa dentro do orçamento essas despesas por entidade. O orçamento, a despesa da Câmara Municipal no orçamento, ela representa 2,6%, do SAENDIA 0,2% e da Prefeitura 97,2%. Aqui a gente tem a evolução da despesa por natureza, né? Em 2022, a despesa empenhada em pessoal e encargos, 199 milhões aproximadamente, em juros e encargos da dívida, 149 mil, outras despesas correntes, 271 milhões, totalizando em despesas correntes em 2022, 470 milhões, nas despesas de capital, investimentos, 6 milhões e 800, amortização de dívida, 11 milhões e 857 mil, totalizando as despesas de capital em 18 milhões e 600. Em 2023, nas despesas correntes, pessoal e encargos, 274 milhões e 900 mil, juros e encargos da dívida, 97 mil, outras despesas correntes, 342 milhões 638 mil, totalizando 577 milhões 636 mil para 2023 nas despesas correntes. Nas despesas de capital, investimentos, 44 milhões e 98 mil, amortização da dívida, 15 milhões, totalizando despesas de capital em 23 de 599 milhões e 600 mil. Em 2024, pessoal e encargos sociais, 222 milhões 708 mil, juros e encargos da dívida, 1.133 mil, outras despesas correntes, 377 milhões, totalizando em despesas correntes de 24 em 601 milhões. Despesas de capital e investimentos, 22 milhões, amortização da dívida, 14 milhões 533, totalizando 36 milhões 613 mil nas despesas de capital. Para 2025,
Pessoal em encargos sociais, 285.258.000. Juros e encargos da dívida, 960.000. Outras despesas correntes, 430.067.000, totalizando em despesas correntes em 25 em 716.286.000. Nas despesas de capital e investimentos, 32.439.000. Amortização da dívida, 15.850.000, totalizando as despesas de capital em 48.289.578. Em 2026, então, pessoal em encargos sociais, 293.035.391. Em juros e encargos da dívida, 1.324.000. Outras despesas correntes, 448.060.471 reais, totalizando nas despesas correntes 742.419.862 reais. Nas despesas de capital, os investimentos previstos são 28.100.983 reais, amortização da dívida 15.682.000, totalizando as despesas de capital 43.782.983 reais, sendo o total para a despesa fixada em 2026 de 796.098.025 reais, que as despesas de pessoal estão representando no orçamento 36,81%, os juros e encargos da dívida ela representa 0,17%, outras despesas correntes 56,28%, os investimentos representam 3,53%, a amortização da dívida 1,97%. As despesas correntes, então, somando as despesas correntes, são 93% e as despesas de capital 5%. E a reserva de contingência, aqui, ela representa 1,24%. Aqui a gente trouxe as despesas por secretaria. A Secretaria da Saúde é 273 milhões, que ela representa 34% no orçamento. A Secretaria da Educação, 218 milhões, representa 27% no orçamento. A Secretaria de Mobilidade Urbana, 47 milhões 477 mil, que representa 5%. A Secretaria de Economia e Finanças, 41 milhões, representa 5% no orçamento. A Secretaria de Assistência Social, 39 milhões, que representa 4% no orçamento. A Secretaria de Meio Ambiente, 3 milhões, 4,61% no orçamento. Secretaria de Governo, 33 milhões, representa 4,19% no orçamento. A Secretaria de Comunicação tem um orçamento de 12 milhões, 1,6% no orçamento. A Secretaria de Habitação, 12 milhões, representa 1,58% no orçamento. A Secretaria de Gestão Estratégica, 10 milhões e 800, que representa 1,37%. Secretaria de Cultura e Turismo, 10 milhões e 500, representa 1,33% do orçamento. A Secretaria de Esportes, 7 milhões e 900, representa 1% no orçamento. A Secretaria de Justiça, 7 milhões e 600, que representa 0,96% no orçamento. A Secretaria de Proteção e Direito dos Animais, 4 milhões, representa 0,51%. Secretaria de Agricultura, 3 milhões e 900 mil, 0,4% no orçamento. O Gabinete do Prefeito, 3 milhões e 500, 0,4%. Secretaria de Administrações Regionais, 3 milhões, 0,38% no orçamento. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 2 milhões e meio, que representa 0,32% no orçamento. A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, 1 milhão e 300, representa 0,16% no orçamento. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil, 1 milhão e 57 mil, 0,13% que representa no orçamento. Secretaria de Transparência Pública, 625 mil, que representa 0,08% no orçamento. E a Secretaria de Igualdade Racial, 594 mil, que representa 0,0% no orçamento.
totalizando 97,19% do total do orçamento, somente para a Prefeitura. A Câmara tem o orçamento de 20.367.540, que representa 2,56% do orçamento. O SAEM já 1.980.745, que representa 0,25% do orçamento. Aqui são as aplicações constitucionais, através dos recursos próprios. A educação ela precisa de aplicação no mínimo de 25% dos recursos dos impostos municipais. Aqui no nosso orçamento ele está representado em 30,47%. Na saúde, do mínimo de 15% que é previsto na Constituição, nós temos aplicado aqui previsto 27,77%. Dos 70% do Fundeb, temos previsto aplicação de 99,99%. As despesas com o pessoal no Poder Executivo, no caso que é a Prefeitura, ela tem que ser inferior ou igual a 54% da receita corrente líquida. Aqui, no momento da Prefeitura, a nossa aplicação é prevista em 35,21%. E a despesa com o pessoal da Câmara tem que ser inferior ou igual a 6% da receita corrente líquida, que ela é 1,12%. Então, aqui a gente traz a reserva de contingência e as emendas impositivas. O valor da reserva de contingência ela é até 2% da receita corrente líquida, que hoje ela é prevista em 500 mil, e ela está na dotação orçamentária na Secretaria de Economia e Finanças. As emendas impositivas, que ela é hoje 1,2% da receita corrente líquida, estimada para 2026, que isso representa R$ 9.395.180. Ela vai estar na dotação aqui na Secretaria de Gestão Estratégica, no qual esse valor das emendas impositivas, 0,6% tem que ser obrigatoriamente aplicado na saúde, que representa o valor de R$ 552.657,65, e o restante... esse R$ 552.657 é a aplicação por vereador, porque 0,6% é obrigatoriamente aplicado para a saúde, e os demais nas outras áreas. Aqui a gente tem o QR Code para vocês estarem avaliando, trazendo sugestões e questionamentos. Agora a gente vai abrir para dúvidas, sugestões, perguntas, e muito obrigada. Fica aberto, não sei se tem alguma pergunta, fica à vontade. Não tendo pergunta, né, nós queremos agradecer aí a participação e dizer, né, é um momento tão importante como foi do PPA, agora da LOA, né? Essa discussão e essa colocação dentro do orçamento do município. Mas não é aqui em Jaú, todos os lugares não é igual, né? Tem uma participação mínima, pouco interesse, mas depois de feito todo esse estudo e já dirigida a aplicação, aí vem vários questionamentos, né, do porquê não ter feito. Mas mesmo assim a gente agradece a presença e o trabalho, eu sei, vai ficar registrado e muitos aí vão poder agora estar acompanhando diretamente aqui com a Câmara de Vereadores, que vai estar fazendo esse estudo e sugerindo as alterações necessárias. Obrigado e boa noite.